Flamengo tem desfalque de última hora e Felipe Luiz bate cabeça para montar o time titular que enfrenta o Vasco amanhã. Fala Nação, vamos trazer todas as informações do Flamengo que enfrenta o Vasco amanhã, primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. Iremos também trazer a provável escalação, tem craque fora desta partida e Felipe Luiz deve promover algumas mudanças para o jogo de amanhã. Trazemos aqui um recorte do canal SBT Rio, programa SBT Esportes, a quem deixamos aqui os créditos na descrição. Portanto, tudo sobre o nosso Mengão agora. Amanhã é dia de Clássico dos Milhões, aonde? No estádio Newton Santos. A gente vai ver como está a expectativa das duas torcidas. Na volta eu quero o lado do Vasco com o Pedrosa e o lado do Flamengo com o Vene Casagrande. Rodou. O espírito é de revanche. Essa revanche nunca vai morrer, diz os flamenguistas que vai matar a gente. Mas aqui, ó, olha isso aqui, ó o amor que a torcida tem. Contra o Flamengo é sempre revanche. Se a gente jogar o jogo inteiro como a gente jogou o início do segundo tempo contra eles, aí vai ser páreo duro. Aí eles vão se engasgar com a espinha do bacalhau. A pedra no sapato dos vascaínos ultimamente tem sido o rival Flamengo. Mas agora vale uma vaga para a final do Campeonato Carioca. Porém, a missão não será fácil. O Vasco está sob o comando de Carille e que, em relação a clássicos, teve apenas uma vitória diante do Botafogo. No Carioca, a equipe tem 4 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, uma delas para o Flamengo. E, mais uma vez, o trabalho de Carille será colocado à prova. O Vasco irá enfrentar seu principal rival, tendo que superar uma difícil marca. Isso porque já são 8 jogos sem vencer o Flamengo. A última vitória foi no Carioca de 2023. E se analisar um período mais amplo, a desvantagem do time de São Januário é ainda maior. Nos últimos 30 confrontos, a equipe venceu apenas 2 vezes. No período, são 17 vitórias do Flamengo, além de 11 empates. Um grande desafio que o Vasco terá que enfrentar, mas que para a torcida nada está perdido. A gente já está há muito tempo com essa sede de vingança já. Acho que a gente vai quebrar agora essa invencibilidade. Como esperança de gols, os vascaínos contam com o Verratti, que no último jogo contra o rubro-negro quase não marcou se a bola não parasse na trave. Artilheiro isolado do Cariocão com 6 gols, o Pirata quer quebrar outras marcas. O argentino chegou a 8 gols marcados em 15 clássicos com a camisa do clube. Agora são 4 gols contra o Botafogo, sua maior vítima em clássicos, 3 diante do Fluminense e 1 frente ao Flamengo. Por outro lado, o rubro-negro achou o caminho das vitórias com o técnico Felipe Luiz. Além do time ofensivo, o técnico conta com uma boa defesa que até agora não tomou gols sob o comando dele no Campeonato Carioca. O rubro-negro conquistou a Taça Guanabara com 25 gols, quase o dobro do segundo melhor ataque, com Volta Redonda, Fluminense, Vasco e Sampaio Corrêa empatados com 13 gols. O Flamengo já conseguiu 2 taças esse ano e, se tratando de Felipe Luiz, está difícil parar o técnico. Desde quando assumiu o time, a única derrota foi para o Fluminense, no ano passado. Felipe Luiz está fazendo uma coisa que eu achava muito difícil. Ele está fazendo acabar nossa saudade do Jorge Jesus. O palco da primeira partida será no Newton Santos, depois de muitas polêmicas. Não, tenta complicar, mas não vai dar. Verratti, desculpa aí, mas vocês vão levar. Nós já ganhamos essa. Independente do lugar, o Clássico dos Milhões promete ser de muita rivalidade e dos dois times que farão de tudo para ficar com a vaga na grande final. Vamos matar o urubu. Uns 2-0 para ter um pouquinho de esperança para eles para o segundo jogo. Round 1, fight! Graças a Deus que o foco muda, Alex. Aí sai de mim o foco. Vai, Pedrosa, qual é o lado do Vasco que tem aí de preparação? Gente, esse jogo é amanhã, tá? São 2 jogos aí na semi do Carioca. O primeiro, o Vasco é o dono do campo, vai ser no Newton Santos. E já é amanhã às 5h47, né? Vai, Pedrosa. Amanhã pode mudar. 5h43. Você sabe, o trabalho de TV 1 minuto faz diferença. Faz toda a diferença. Vamos lá. O Vasco da Gama vai ter os 3 reforços que contratou para a parte ofensiva. O Nuno Moreira, o português de 25 anos, o Benjamin Garré,
argentino de 24 anos, e também o Lloyd Augusto, angolano de 25 anos. 3 pontas, podem jogar nas 2 pontas, mas o Nuno Moreira principalmente joga mais na ponta esquerda. Isso é uma boa notícia para o time do Fábio Carelli, que não teve esses jogadores na primeira partida na Taça Guanabara. O Paulo Henrique também, que não jogou a primeira partida, está à disposição. As más notícias ficam por conta da suspensão do Paulinho e o Tietchan também, que dificilmente vai jogar pela questão da lesão que ele teve na partida contra o Botafogo. Então o Vasco da Gama deve ir a campo com o Léo Jardim, na lateral direita Paulo Henrique, a zaga João Vitor, Lucas Freitas e Lucas Piton, Hugo Moura, Cocão, Coutinho, na direita Ryan, Verratti, e aí a grande dúvida, se ele vai utilizar o Nuno Moreira como titular, que é o reforço, ou se ele vai continuar jogando com o Lucas Zucarelli, que é o garoto da base. Se eu pudesse chutar, isso aqui é um achismo só, eu chutaria que ele vai utilizar o Nuno Moreira, porque é um jogador que já estava em temporada, treinou normalmente nessa semana, treinou desde terça-feira com o grupo e poderia utilizar o Nuno Moreira pela qualidade do jogador também, que pode fazer a diferença nessa partida contra o Flamengo. Os jogadores estão muito confiantes, estão acreditando muito, inclusive o discurso lá dentro do Vasco é de semana decisiva, semana de clássico, é o Pedrinho fazendo discursos, é o Felipe também tentando mostrar para os jogadores o que representa tudo de um Vasco Flamengo. Por si só, eles já deveriam saber, mas ter dois personagens como eles também é muito importante. Então o Vasco da Gama está encarando como aquela semana diferente que é contra o Flamengo amanhã. Você vai? Vou. O Pedrosa já elogiou muito esse Nuno, então bom aí, um fato novo é sempre muito interessante. Pro lado do Flamengo, Vene Casagrande, qual é a preparação aí, o que o povo deve esperar desse time do Flamengo? O Flamengo vai ter o retorno do Ayrton Lucas, que ficou ausente nas últimas 3 partidas por conta de uma pancada no joelho. Por outro lado, não terá os retornos de Juninho e Alexandre. E a informação que eu tenho é que eles não voltam agora por ser uma grama sintética. Se fosse uma grama natural, a comissão técnica e o departamento médico iriam colocá-los à disposição do técnico Felipe Luiz. O Juninho já não seria titular mesmo, dificilmente começaria a partida. Eu acho que o Alexandre é uma perda muito grande para o técnico Felipe Luiz, embora o Ayrton Lucas esteja à disposição. Mas estamos falando aí, todo respeito ao Ayrton Lucas, de um Alexandre que está jogando um futebol mais acima do que ele. E dos demais jogadores fica a dúvida, né, de qual vai ser o time titular, porque por ser grama sintética, talvez o Felipe Luiz priorize aí colocar um outro jogador. Por exemplo, o Arrascaeta e o De La Cruz são 2 jogadores que têm muitos problemas físicos. A gente já sabe disso do histórico dos 2. Será que vale a pena começar com os 2? A grama sintética, na visão desses atletas, desgasta muito mais. Então, acho que independentemente de qual seja o time titular e apesar dos desfalques, eu acho que o Flamengo chega como favorito para esse duelo. Acho que não é vitória certa, a gente brinca aqui, não é vitória certa, estamos falando de um clássico. Ontem mesmo o jogo mostrou isso no Botafogo. Se a bola do Barbosa entra ali no primeiro tempo, a história poderia ter sido totalmente diferente, tal como pode ser nesse sábado. Mas se tratando de classificação, eu boto o Flamengo como muito favorito, mesmo jogando no Newton Santos, grama sintética, e também o segundo jogo no Maracanã. Quanto você acha que vai ser esse jogo, Vene Casagrande? O jogo de amanhã? 2-1 Flamengo. Pedrosa. Eu espero que o Vasco volte vivo pro segundo jogo. Então eu vou. O que é volte vivo? É não perder. Empatar é volte vivo? Empatar é voltar vivo. A minha expectativa Mas você acha que 2-1 o Flamengo já mata o jogo, então? É difícil, Veneno. Ah, não. Eu não acredito que o Vasco tenha. Ainda mais que o Flamengo tem a vantagem do empate, não tem? Sim, tem. Então, assim, eu acho que o empate mantém a classificação viva pro jogo do Maracanã. Então, eu chuto 1-1. Você tá tipo aquele povo que tá devendo? Lembrando que o Danilo não joga também, Eu vou pagar o mínimo agora e deixa pra semana que vem. Cara, o Danilo também não joga. Lembrei aqui agora de falou. falar isso. Ah, falei? Falou, não falou, Danilo? Não, falou Alexandre e Ayrton Lucas, né? Aí o Juninho, você não falou do Danilo. O Danilo também tá ausente. A minha expectativa é essa, é o Vasco se manter vivo. Porque não adianta, pode ganhar amanhã. De 2-1, por exemplo, vai ganhar amanhã. Vai ganhar de 1-0, por exemplo. E lá no jogo de volta, o Flamengo vai fazer 1-0 também e empatou, acabou. Perdeu a classificação. E tem outro ponto que a gente precisa mencionar, que isso é importante pro jogo da volta. O Vasco joga no meio da semana. Sim. Um jogo difícil contra o Nova Iguaçu. Sim. A gente sabe disso também no Newton Santos. Claro. Então o Flamengo, além de ter uma preparação maior para esse primeiro jogo, também vai ter uma preparação melhor para o segundo jogo. Então o Flamengo, além de ter a vantagem do empate, ter um time melhor preparado e, na minha concepção, o melhor time que joga hoje no futebol brasileiro, então acho que o Flamengo é muito favorito. E só para finalizar, amanhã tem muito mais a ver com a postura que o Vasco vai entrar em campo do que até mesmo o resultado. Porque se amanhã a torcida do Vasco vê que o time competiu, batalhou, teve uma postura decente e conseguiu mostrar que essa superioridade que na teoria existe do Flamengo pro Vasco não é tão grande assim,
o torcedor vai acreditar no segundo jogo. Todo mundo vai acreditar. E eu acho que dentro de campo o termômetro da torcida vai ser o time. Então amanhã, mais importante até do que 1-0, 1-1, é postura, cara. É você mostrar que tudo isso que falam e que é verdade que o Flamengo tem um elenco muito melhor do que o do Vasco da Gama, quando a bola rola, tem que mudar. No primeiro jogo da Taça Guanabara, a gente viu essa discrepância acontecendo bizarramente. No primeiro tempo, principalmente, que foi constrangedor. Então amanhã, o que mais importante é os jogadores do Vasco vestirem a camisa do Vasco e saber o que eles estão representando. Ter a postura decente para competir com o Flamengo. E o resto, seja o que Deus quiser. E mais uma informação sobre esse clássico. A procura por ingresso está baixíssima. Menos de 10 mil vendidos até o momento. Estamos falando do jogo amanhã já. Já acontece amanhã. Então não deve ter casa cheia no Newton Santos. E o Fluminense encara o Volta Redonda domingo, às 6 da tarde, no Maracanã. Do Vasco a gente vai pro Flamengo. Os nossos repórteres aqui no nosso telão, Pedro Henrique Torre, com o lado rubro-negro dessa história. Tudo bem, Pedro? Mais uma vez, boa tarde agora. Não tô ouvindo o Pedro, não sei se... agora vai ligar o microfone. Falha minha. Tem que colocar na caixinha. Tudo bem? Um beijo para você, um abraço pro Jufo, um abraço pro Jailson, pro Mar, todo mundo ligadíssimo com a gente no Sport Center. Pois é, Flamengo que chega nesse fim de semana aí, depois dessa preparação, semana cheia para o Clássico dos Milhões, teve muita polêmica aí de onde vai ser o jogo, né? Vai ser mesmo no Newton Santos, o Engenhão, 15/6, gramado sintético, e isso pode modificar um pouco a ideia do técnico Felipe Luiz, que está com aquele mantra de início de ano, não vou matar ninguém no Campeonato Carioca, entre aspas, claro, falando da questão física, enfim, o Flamengo tem um trauma bem grande do ano passado, onde botou o pé no acelerador no Campeonato Carioca, venceu, mas depois teve sequelas para a sequência da temporada. Então ele pode segurar, o Danilo, por exemplo, deve ficar fora dessa partida, algum desconforto muscular, então qualquer um que sinta alguma coisinha, o Flamengo está retirando desse início de temporada. O Alexandro e o Juninho ainda estão se recuperando ali, o Alexandro teve uma lesão muscular, o Juninho um edema, então provavelmente devem ficar fora dessa partida ainda, voltar no segundo jogo contra o Vasco no Maracanã na próxima semana, mas alguns outros jogadores, de repente, podem ser poupados por conta do gramado sintético. De La Cruz, ano passado, por exemplo, ficou fora de alguns jogos, inclusive contra o Botafogo, no próprio Newton Santos, por conta do gramado sintético, a questão do joelho dele. Algumas vezes ele chegou a ser poupado dessas partidas, contra o Palmeiras também no Allianz Parque. Ele não jogou, ele ficou fora de alguns treinamentos por conta de um corte que sofreu num acidente doméstico, mas já está reintegrado, está treinando. É uma opção do Felipe Luiz em conjunto ali com a comissão técnica, de repente segurar alguns jogadores e aí botar força máxima no jogo de volta no Maracanã com grama natural. Mexe de alguma maneira no clássico ali, e o Flamengo tem a vantagem de 2 resultados iguais. 2 empates, uma derrota de 1-0, uma vitória de 1-0 depois, classifica o Flamengo, que foi o campeão da Taça Guanabara, para mais uma final de Campeonato Carioca. Mari.
Fala nação, dia decisivo para o nosso Mengão. Hoje tem o último treinamento antes da partida diante do Vasco da Gama. O Flamengo que vai ter algumas ausências, dentre elas Danilo, zagueiro contratado junto à Juventus da Itália, será poupado nessa partida justamente por conta do controle de carga que o Flamengo tem priorizado neste início de temporada. Na sua vaga vai atuar novamente Léo Pereira, jogador que ficou de fora da última partida, E o nosso Mengão com certeza aí terá um excelente reforço. Léo Pereira juntamente com Léo Ortiz tem formado aí uma das melhores duplas de zagas do Flamengo nas últimas temporadas. Felipe Luiz define time titular do Flamengo para o jogo decisivo contra o Vasco em treino desta sexta-feira. O nosso Mengão volta a campo neste sábado, quando mede forças contra o Vasco. Por isso, hoje, sexta, dia 28 de fevereiro, Felipe Luiz comanda o último treino do elenco antes do jogo de ida da semi do Campeonato Carioca. Além do mais, o treinador vai definir o time titular que inicia a partida. Com um elenco muito qualificado, com muitos jogadores aí com status de titular, com certeza o Felipe Luiz vai bater cabeça. Inclusive, ele na última entrevista coletiva disse que se sente um pouco frustrado porque não consegue colocar Luiz Araújo como titular, sendo que este jogador tem se tornado uma peça fundamental para o nosso Mengão e é claro, o jogador se sente valorizado quando o treinador vem a público elogiar o trabalho de Luiz Araújo. Até então, a tendência é que o Flamengo vá a campo com Rossi no gol, Wesley na direita, dupla de zagueiros. Léo Ortiz e Léo Pereira, Ayrton Lucas retornando à equipe depois de passar alguns jogos fora devido a uma pancada no joelho, ele que vinha sentindo dores na parte do joelho, por isso foi poupado e agora está de volta. Quem jogou a última partida de maneira improvisada na lateral esquerda foi Léo Pereira, já que também Alexandro, lateral esquerdo, está fora e Matias vinha se recuperando também de uma cirurgia. No meio-campo, Eric Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Plata, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Flamengo vai com o que tem de melhor. O Flamengo tem um ataque perigoso. Luiz Araújo, como a gente mencionou no início do vídeo, jogando pela direita, tá comendo a bola, como se falamos na linguagem do futebol. Bruno Henrique e Gonzalo Plata, esses são os três atacantes do Flamengo. O Flamengo sempre jogando com a mesma proposta de jogo. Independente de quem entra e de quem sai, o Flamengo vai para cima do seu adversário. E é claro, por se tratar de uma partida em uma grama sintética, isso vai favorecer principalmente ao nosso Mengão, que preza pela qualidade do jogo, com certeza é o time que terá mais posse de bola e com certeza o nosso Mengão tem tudo aí para realizar uma boa partida e, é claro, conseguir uma boa vantagem no primeiro jogo. O nosso Mengão, por ter feito a melhor campanha na fase inicial do Campeonato Carioca, joga por 2 resultados iguais para que assim possa avançar para a grande final do Campeonato Estadual. Segundo a programação do Mengão, o elenco se apresenta a partir das 9 horas desta sexta. No CT Ninho do Urubu, os jogadores iniciam a atividade por volta das 9h30, com foco total no jogo contra o Vasco. Dessa forma, no CT, Felipe Luiz define o seu time titular que enfrenta o Vasco nesta sexta. Vale lembrar que, apesar da provável escalação mencionada acima, o treinador rubro-negro pode mandar a campo um time diferente, pois o último treino do elenco quem vai definir é a equipe inicial. Por fim, o Flamengo provavelmente terá alguns jogadores poupados para seguir com o planejamento do departamento médico. Danilo, como citamos no início do vídeo, por exemplo,